Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal, me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Convido a você a vir participar de forma direta, se inscrevendo no canal, compartilhando as mensagens, os conteúdos postados na plataforma do YouTube, deixando o seu like, que é muito importante, e deixando também seus comentários, que é muito importante. E de antemão eu quero já desejar um feliz ano novo para todos, nesse novo ciclo de vida, que começa, que já começou. E essa é a primeira mensagem do ano novo, de 2025, e eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a verdade para a próxima geração. Sim, esse é o tema da mensagem, a verdade para a próxima geração. E o texto principal se encontra aqui nas Escrituras, em Salmo 145, verso 4, que diz assim, Salmos 145, verso 4, que diz assim: uma geração contará, em outras traduções diz louvará. Então vamos lá. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Oh, glória! Meus irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender que essa expressão, essa palavra geração, se refere à descendência, parentesco, mas também pode ser referida a uma população. Sim, a uma população em uma determinada época, em um determinado tempo. Então, um povo que vive em um tempo determinado significa uma geração. Ou seja, todos que nascem agora nesta época, nesse contexto, nesse nosso contexto, é uma nova geração. Sim. Então, gerações são ciclos de vida e o tempo está diretamente ligado com toda a geração. O tempo está ligado com toda a geração. Então, observem que a próxima geração ela vai ter o privilégio, vai ter a oportunidade de serem ensinados, ou seja, de serem mostrados a eles cedo o que aprendemos, o que nos foi mostrado tarde. Eu vou repetir, essa próxima geração terá a oportunidade de conhecer as verdades, entendeu? Cedo, diferente da nossa geração, onde nós descobrimos essa verdade já um pouco tarde. Por quê? Porque para muitos que não estão aqui mais no planeta Terra, se foram, tiveram suas vidas encerradas, o ciclo de vida encerrado aqui na Terra, sem conhecer essas verdades que nós estamos conhecendo hoje. Então, essa geração de hoje, essa geração vai ter um privilégio melhor do que o nosso, ou seja, eles vão e estão conhecendo essa verdade cedo, diferente, volto a repetir, de nós que conhecemos essas verdades já um pouco tarde. Tarde eu estou falando que se referindo a tempo, entendeu? Porque muitos passaram muito tempo sem saber dessas verdades que estavam ocultas de nós. Outros, como eu já falei, morreram sem conhecer essas verdades, esperando Jesus voltar,
é, é, eles aprenderam que Satanás, diabo, demônios eram seres espirituais, inferno de fogo, se não tivesse numa determinada igreja, num determinado lugar, entendeu? Então, eles seriam, né? Eles poderiam terem uma vida de condenação no inferno para sempre. E eu vi outro dia um líder religioso dizendo que estamos vivendo os últimos dias e Satanás está irado e quer levar muitos com ele para o inferno criado e inventado pelo homem. Então, essa geração de hoje tem esse privilégio de aprender, porque nós hoje estamos, né, eu posso dizer assim, nós temos esse legado de mostrar essas verdades, entendeu? Que estavam ocultas por séculos, por anos, entendeu? Por muito tempo. E isso vem discorrendo de geração em geração. Então, veja, eu vi esse líder religioso também, nada contra os líderes religiosos, eu quero deixar aqui bem claro, entendeu? Não estou aqui para afrontar ninguém, longe de mim, até porque mesmo eles trazendo inverdades manipuladoras e enganadoras, mas eles são nossos irmãos em Cristo. Isso, eu tenho isso em mente, e eu não tenho nada contra nenhum líder religioso. Eu quero deixar aqui bem claro, meu irmão, eu não estou aqui para afrontar ninguém, denegrir caráter e imagem de ninguém, mas eu estou aqui, o meu canal, ele vem com o intuito, com o objetivo, sim, de mostrar essas verdades que esconderam de nós. Você está entendendo? Então, o objetivo desse canal é combater a teologia, né, deles aí, o ensinamento deles, a doutrina teológica deles, mas nada contra, nada pessoal. Então, observe que esse líder ensinando que essa geração era a última geração para a volta de Cristo. Tudo balela, meu irmão. Tudo engano. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Porque se você pegar Lucas capítulo 21, versículo 33, vamos lá, Lucas 21, versículo 33, você vai ver que o Filho do Homem, o Cristo da carne, ele falava para aquela geração. Veja, Lucas 21, versículo 33, está escrito assim, ó. Olha o que está escrito. No versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta, era aquela geração, a geração contemporânea de Jesus, esta geração, sem que tudo isso aconteça. Olha o 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, o Cristo da carne estava anunciando o reino de Deus que estava próximo. E isso seria na sua vinda, onde o reino de Deus, na sua plenitude, foi estabelecido. Observe, meus irmãos, que em Mateus 24, 34, também Jesus fala, o filho do homem fala, o Cristo da carne. Em verdade vos digo que não passará esta, foi aquela geração, a geração de Jesus, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, está em nós hoje, está em mim, está em você, entendeu? Nós que tivemos os olhos iluminados, então está em nós, entendeu? De mostrar, de transmitir essas verdades para a próxima geração. E é o que eu estou fazendo hoje. É o que eu estou mostrando para a geração de hoje. E para muitos que estão aí há muito tempo, há muitos anos presos nesses lugares, sem conhecer realmente a verdade. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade. Eu estou mostrando dentro do contexto histórico, dentro do contexto cultural, dentro do contexto do texto, respeitando a datação, a geração, tudo isso, a conjugação verbal, que tudo aconteceu naquele tempo, naquela geração, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás.
Entendeu? Nós estamos mostrando realmente a verdade que estava oculta de nós. Então está em nós mostrar, dar testemunho de que tudo que está escrito, né, nas escrituras, na lei e nos profetas, já aconteceu. Entendeu? Então veja, em Lucas, ainda em Lucas capítulo 21, vamos lá, Lucas capítulo 21, nós temos essa responsabilidade de mostrar que todas as coisas que estavam escritas já aconteceram. Olha, em Lucas 21, versículo 22, diz assim, vamos ler o versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Estava próxima quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos. Jesus está dizendo aqui que quando vocês virem isso, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, entendeu? Cercada de exércitos, se referindo ao Império Romano, né? Sabei que está próximo à sua devastação. Então, seria, né, a devastação de Jerusalém, entendeu? Quando isso acontecesse, estava próxima. E essa próxima aqui, ou próximo, não é para 2000 anos depois. 2000 anos depois, isso se referia à grande tribulação, porque o contexto desse texto fala da grande tribulação, da queda do templo. Então veja, no versículo 21 diz assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Observe que não era fim do mundo, do cosmo, do planeta Terra, do mundo global, não. Porque se eles fugissem para os montes, iria resolver o quê, meus irmãos? Iriam morrer todos. Então vamos lá. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade? Jerusalém. Retire-se. E os que estiverem nos campos, não entre nela. Nela onde? Na cidade de Jerusalém. Aqui agora, versículo 22. Porque estes dias são de vingança. Era o dia da vingança do Senhor. O juízo de Deus, a justiça de Deus contra aquela geração. Ó, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Era para se cumprir a metade do que estava escrito na lei e nos profetas, ou era para se cumprir tudo o que estava escrito? Meus irmãos, só se desenhar. Meus irmãos, eu não tenho nada contra ninguém, mas é ser muito desonesto em você não querer admitir essas verdades aqui e querer trazer a volta de Cristo para os nossos dias. Então, isso aqui é muito claro, não tem dúvida nenhuma, meus irmãos. Está escrito aqui. É uma verdade limpa e cristalina. Então, o texto principal que nós lemos aqui, né, que eu comecei a ler, veja, que dei início a esse estudo, ó, em Salmo 145, verso 4, diz, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Isso aqui é um louvor, era uma canção em forma de adoração, de louvor ao Eterno, ao Pai dos Espíritos. Então, observem que o texto está dizendo que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos de geração em geração. Olha, vamos lá. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, eu, na minha geração, estou anunciando para a outra geração os feitos, né, a grandiosidade, entendeu? Do que foi feito, do Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, observe, meu irmão, que em Efésios, capítulo de número 2, veja, Paulo que recebeu, né, ali, teve o privilégio, né, ele foi escolhido para levar o evangelho ali, anunciar o evangelho ali no primeiro século. Observem que Paulo aqui, nas cartas que ele escreveu aqui, nessa carta aos Efésios, capítulo 2, versículo... no versículo 7 ele diz, vamos lá o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele já,
aqueles que viveram antes da cruz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A vida foi retomada, foi dada novamente, a vida espiritual, no âmbito espiritual, na cruz, quando Cristo morreu, entendeu? Então o pecado adâmico foi aniquilado, ou seja, Cristo pagou a conta, entendeu? Então o pecado adâmico que separou toda a humanidade, todo o homem de Deus, Cristo na cruz reconciliou, pagou essa dívida. E a dívida dos judeus também se referia à lei de Moisés, que era a transgressão da lei. Por eles não cumprirem a lei, eles eram transgressores da lei. Mas os gentios da época ali, antes da cruz, também eram devedores, na sua consciência, em que? Qual era a dívida dos gentios? O pecado adâmico, onde o pecado adâmico entrou a morte passou a reinar através do ato de Adão, e Cristo na cruz anulou isso. Então veja, vamos lá. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele lá, esse nos deu vida, nós estávamos mortos, ou eram eles lá, nós já nascemos com vida, e vida com abundância, em Cristo Jesus, ô glória. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh, glória! Então hoje nós estamos mostrando essas verdades que estavam escondidas de nós. Entendeu? Em Isaías capítulo 38, versículo 19, olha o que está dizendo aqui, olha o que diz. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço, o Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Oh, glória! Então, todas as gerações têm de reconhecer que o poder, a glória, a riqueza da sua graça são inesgotáveis. Oh, glória! Tudo é dele, por ele e para ele, meus irmãos. Então, nós temos essa missão, se é que eu posso dizer aqui, né, de mostrar, né, o amor, essa graça, né, a riqueza dessa graça nesse mundo de hoje, ou seja, nesse século de hoje, no contexto de hoje, para essa geração, para eles terem essa verdade e não serem enganados como um dia nós somos enganados. Então nós temos essa missão de mostrar, não é nem de ensinar, é mostrar as verdades que Paulo falou, que nos séculos vindouros seriam mostrado as riquezas, né, a riqueza suprema da graça de Deus, que seria mostrado nos séculos vindouros. Então, hoje é conosco. O apóstolo Paulo recebeu a incumbência, né, de mostrar, de dar testemunho da grandiosa, né, da grandeza do evangelho na sua época, no seu contexto. Em Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que está escrito. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Atos capítulo 20, versículo 24, veja o que Paulo, escrevendo aqui, o que Paulo falando aqui para os irmãos ali de Efésio, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, no contexto de Paulo, Paulo teve essa missão de mostrar, de anunciar, de dar testemunho ali das riquezas, né, do testemunho ali do evangelho da graça. E hoje, em outro contexto, nós estamos mostrando essas verdades que esconderam de nós. Para essa geração, para a próxima geração, não ser enganada. Ou seja, essa geração, volta a falar, a geração de hoje está tendo o privilégio cedo de conhecer essas verdades, diferente de nós, que foi um pouco tarde. Eu estou se referindo a tempo, porque por muito tempo nós não sabíamos dessas verdades. Então hoje nós estamos sabendo, e outros morreram, não estão mais na terra, né? Não estão mais entre nós, né? E não conheceram essas verdades. Mas a geração de hoje tem o privilégio de cedo conhecer essas verdades.
Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião, e do nosso abençoado irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.